Nossa, já começa. Eu já cheguei já colocando já colocando para gravar, gente. Já está gravando. Ó, muito boa noite para todo mundo, boa noite para a turma. Ah, ó, turma que chega sexta-feira para estudar online, eu já sei que é boa. Porque não é todo mundo, né? Todo mundo, irmão, que quer estar sexta-feira à noite online ao vivo, não. Não é todo mundo, não. Então, assim, se vocês estão aqui, eu já sei que são bons alunos. Não é qualquer aluno que vai estar sexta-feira à noite. Então, eu já sei que tem gente aqui de alto potencial. Então, olha, muito boa noite para todos. Para quem não me conhece, sou o professor Arthur. E apesar que eu sou, acho, talvez um dos mais conhecidos, que eu faço as lives, né? Então, você deve me conhecer de algum lugar. É, E hoje a gente vai estar falando sobre movimento psicanalítico e vamos falar também um pouquinho sobre inconsciente freudiano 1. Então, eu deduzo aqui que vocês são de turma nova, é isso mesmo? Alguém me confirma? Uma turma mais ou menos nova, né? Então, é, meu objetivo aqui é simplificar o máximo, tornar o mais prático possível. A linguagem psicanalítica, às vezes, ela é muito complexa, né? Muito complicada. Então, assim, meu objetivo aqui nesses encontros que a gente faz é simplificar, trazer para a simplicidade para a gente entender mesmo na prática como isso funciona. Mas quero já dar as boas-vindas a todos vocês que já estão na sala, a vocês também que vão assistir a, a aula depois gravada. Mas, para mim, quem tem moral é quem está sexta-feira à noite numa aula online, cara. Porque não é todo mundo que quer estar sexta-feira à noite numa aula online, não. Então, assim, que bom que vocês estão aqui para a gente começar a estudar sobre psicanálise. Lembrando aquela regrinha de sempre, microfone fechado para todo mundo, por enquanto. E é, você não precisa esperar chegar no final da aula para fazer pergunta, tá? Se no meio da aula você quiser fazer uma pergunta, é só mandar aquela mãozinha. Às vezes é muito conteúdo, se esperar chegar ao final da aula, vai ficar, às vezes acumula muita pergunta. Então, assim, se em algum momento você fala assim, opa, peraí, manda a mãozinha, eu vou te chamar para abrir o microfone para você estar participando com a gente. Mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre. Já pensaram em trocar pelo Zoom? Olha, não sei. Eu acho que, eu já dei aula pelo Zoom também. Eu acho que o Zoom tem umas ferramentas que o Meet não tem, né? Mas isso daí é com o pessoal aí da coordenação. É porque, na verdade, a gente tem uma conta do Google, né? Que faz a gestão do negócio todo, dos drives, de tudo. E o Google Meet está dentro desse pacote de serviços que a gente contrata. Mas é uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas vamos lá, vamos falar sobre a história do movimento psicanalítico. É uma parte da história que é importante saber, todo psicanalista precisa saber. Ah, mas precisa saber para a clínica? Não, você não precisa saber para a clínica. Mas talvez na clínica a história do movimento psicanalítico não vai fazer tanta diferença, mas para a formação de psicanalista é importante você saber de onde saiu isso, de onde que se originou e como é que a gente pode ter acesso e dar continuidade a essa história. Uma coisa que eu quero já falar logo do início da aula é o seguinte: a história do movimento psicanalítico ele não dá ponto final ao movimento psicanalítico. É o início da história, como começou. Na verdade, todos nós continuamos escrevendo um novo movimento psicanalítico de tempo em tempo. Então, assim, não existe um ponto final. Na verdade, existem várias vírgulas sendo colocadas no decorrer do tempo. Quem imaginaria que seria possível estudar psicanálise de forma online? Nunca passou isso pela cabeça de Freud, Breuer, Jung e qualquer outra pessoa daquela época. Então, assim, nós vivemos num momento onde o movimento psicanalítico continua sendo escrito. Lembrando de que é um movimento razoavelmente novo, gente. Porque quando a gente fala de algo que tem pouco mais de 100 anos, a gente está falando de algo novo. Acredite, quando a gente está falando de algo de aproximadamente pouco mais de 100 anos, na verdade, ali, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, começa esse movimento entre, assim, o berço
o berço da psicanálise começa justamente na área de medicina. Nunca foi a proposta da psicanálise que fosse exclusivo para a medicina, mas é no berço da medicina. Por quê? É, assim, quem estudou um pouquinho ali de parte de história vai entender que, por exemplo, os hospícios, no século XVII, século XVIII, era um negócio assim, surreal, surreal. Pra você tem ideia, se você vai ver que encontram crânios perfurados para que as doenças mentais pudessem sair. Então, assim, muitas coisas bizarras aconteceram no decorrer da história. E, assim, o que é o movimento psicanalítico? É algo que sai do ambiente da medicina e vem para um ambiente metafísico. Porque não, por exemplo, a gente está falando de psiquiatras, de neurologistas, de pessoas que faziam, por exemplo, de forma orgânica, lógico que não tinha os equipamentos de imagem que a gente tem hoje, mas de forma orgânica podia fazer uma dissecação de um corpo. E abrir o cérebro, podia ver as partes do corpo, cabeça, tronco, os órgãos, tudo isso já era feito lá no século passado. Então, assim, só que o que Freud começa a esboçar dentro do ambiente da medicina era algo muito chocante. Por quê? Porque era algo metafísico. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, existe um corpo dentro desse corpo chamado psique ou psique que não pode ser dissecado em uma mesa de autópsia. A medicina não tem ferramentas para poder acessar isso. Aliás, a palavra psique significa alma. Alma. Lembrando que Freud era ateu, né? Na verdade, ele era judeu de nacionalidade, tinha uma questão do cunho judeu, mas, assim, a sua linha com a questão da espiritualidade era o ateísmo. Mas a psique tem a ver com alma, com algo metafísico. Não tinha. Gente, isso dentro da medicina, no final do século XVIII, século XIX, era muito louco. Mas, não, peraí, como é que um médico vai falar que existe uma estrutura metafísica que não pode ser, que não é orgânica e que funciona dentro do ser humano? Então, assim, o movimento psicanalítico ele tem como berço justamente a, a, a medicina. A medicina é o berço do movimento psicanalítico, mas não é exclusivo para a medicina. Aliás, eu já quero aqui fazer a indicação de um livro, que é esse livro aqui, ó, Mecanismos de Defesa do Ego. Se vocês não tiverem esse livro ou não conseguirem comprar, não tem problema. Gente, lembra de mutar o microfone aí, tem alguém com o microfone aberto. Você pode pedir. Lucimar, fecha o microfone, Lucimar. Tá, aí, fechou. Então, olha só, lá no grupo do WhatsApp de vocês, a gente vai mandar esse arquivo aqui em PDF. Se vocês não receberam ainda, vocês vão receber esse livro aqui, só pedir a coordenação. A coordenação é rapidaço, tá? É capaz de a gente terminar. Se caso alguém não recebeu esse livro aqui, esse material, em PDF, Mecanismos de Defesa do Ego, de Anna Freud. Lembrando que Anna Freud era filha de Freud, mas não era da área de medicina. Uma das provas de que, assim, um dos materiais mais importantes a respeito da psicanálise não foi escrito por alguém da área de medicina. Mas essa daqui é uma leitura muito importante. Já foi enviado já no grupo, já está no grupo lá. Então, assim, essa daqui é uma leitura muito importante para o psicanalista, porque os mecanismos de defesa do ego, dentro ali da estrutura do inconsciente freudiano, eu já vou explicar já sobre isso, entender como funcionam os mecanismos é fundamental. Então, assim, esse livro aqui é um livro, assim, que eu diria de leitura obrigatória. Tem muita coisa ali, gente, que é sugestão, tá? Não precisa pirar, não. Eu falo assim, meu Deus do céu, como é que eu vou ler aquele mundaréu de coisa que eles estão mandando? Calma, calma. Você não precisa ler aquilo tudo de uma vez. Mas, assim, algumas coisas você vai precisar ler e ler mesmo até o final. Esse daqui é uma leitura que eu diria obrigatória. Os mecanismos de defesa do ego de
Ana Freud, de Ana Freud. Então, assim, o berço é justamente a medicina e na Áustria. Na Áustria. Interessante que, assim, a Áustria, ela é o grande berço da psicanálise. A maioria dos psicanalistas, as principais sociedades psicanalíticas da história, começaram na Áustria. Aliás, gente, não sei se vocês sabem, a Áustria é um dos poucos países da Europa que brasileiro não precisa de visto. Não sei se vocês sabem. Não precisa de visto. Vocês podem ir para a Áustria sem precisar de visto. E não é graças a Freud, mas é graças à imperatriz brasileira, que era austríaca, e por isso há um tratado entre esses países, e por isso o brasileiro é um dos turismos mais bonitos e um dos turismos mais baratos da Europa. Você pode ir lá tomar café onde Freud tomou café. Você pode até almoçar onde ele almoçou, mas separa uma grana que é caro pra caramba. Lá. Mas, assim, não é um turismo caro comparado a outros lugares da, da Europa. Mas, assim, a medicina, o ambiente da medicina austríaca, ali, você vai ver que grande parte do material inicial da psicanálise escrito em alemão, depois traduzido para inglês e assim por diante, até chegar no português, demorou um pouquinho. Então, assim, a gente está falando de algo que no Brasil é razoavelmente novo, gente. Se tem pouco mais de 100 anos do início, e eu ainda vou explicar aqui, teve ainda um fator logo no início que deu uma freada no movimento. O que aconteceu? Freud começou a difundir a teoria dele, a tese. Isso ele é considerado. E ele começou a ganhar adeptos. Vários outros médicos começaram a falar assim, não, faz sentido o que ele está dizendo, tem lógica no que ele diz. Lembrando que a gente está falando de um ambiente de medicina e Freud apresenta a possibilidade de existir uma estrutura psíquica que não pode ser vista, não é orgânica, não está em nenhuma parte do cérebro em específico, mas é como se fosse uma alma, algo que rege o ser humano. E ele começa a ter vários adeptos. Começa um monte de gente chegar a se aproximar de Freud, mas não foi sempre assim. Se não me falha a memória, a primeira conferência de Freud na sociedade, na Universidade de Viena, só tiveram 3 pessoas. 3 pessoas presentes. Aliás, gente, eu quero encorajar vocês a fazerem live. Mas eu vou fazer live, eu vou falar sobre saúde emocional. Eu vou falar. Gente, Freud começou com 3 pessoas. Se ele, naquele dia que ele apresenta a psicanálise, tem 3 pessoas e ele fala assim: não vou falar mais não, porque ninguém está me dando atenção. Eu vou lá para a universidade falar de psicanálise simplesmente. Tem 3 pessoas. Então, assim, não desista se você vai lá, você começa a fazer uma live, começa a criar um perfil profissional de psicanálise e não tem tantos seguidores. Tudo que realmente se torna grande começa pequeno. Então, assim, a primeira conferência que Freud faz em Viena, 3 pessoas presentes no auditório da universidade. Mas a coisa começou a ter uma certa adesão com o decorrer do tempo. Então, assim, não desanimem. Logo, às vezes, no início desse trabalho, no início do seu atendimento, da divulgação do seu trabalho, se você não tiver tanta adesão, justamente o que traz credibilidade é continuidade. E Freud insiste naquilo ali. Mas o que acontece? Logo ali no início do século XIX acontece a Primeira Guerra Mundial. E aí é um balde de água fria em Freud. Freud toma um balde de água fria porque ele estava empolgado, ele estava entusiasmado, ele falou, agora o negócio vai engrenar, todo mundo vai abraçar a minha ideia, os médicos estão chegando, e acontece que logo no início do século XIX, bem no iníciozinho, se instala a Primeira Guerra Mundial. E aí é um balde de água fria. Freud entra numa linha extremamente pessimista. E nota-se que Freud dá uma desanimada. Ele dá uma desanimada. Por quê? Porque o mundo desfoca e começa a focar na questão da guerra. É interessante que, olha só,
como é que o momento que a gente está vivendo hoje é semelhante ao momento original da criação da psicanálise. A gente está num momento de guerra, a gente está num momento pós-pandêmico, 1918, se eu não me engano, foi a gripe espanhola. Então, assim, a gente está num momento da história muito semelhante ao momento original do movimento psicanalítico. Um movimento pós-guerra e um momento pós-pandemia mundial. Então, assim, o grande boom da psicanálise na história acontece justamente depois da Primeira Guerra Mundial, que Freud, então, começa a retomar ali o ambiente universitário, começa a falar novamente do tempo, e aí começa a ter outras adesões. Por quê? Em um ambiente de guerra ou pós-guerra, e num ambiente onde existe uma pandemia, você falar sobre saúde emocional não tem como dar errado. Então, assim, pode parecer de que a história, que a Primeira Guerra Mundial, ela atrapalhou o processo, a história do movimento psicanalítico. Mas, na verdade, ela ajudou. Porque, ainda que não tivesse a preocupação que se tem hoje sobre saúde emocional, não se tinha metade da informação que a gente tem hoje, com certeza, no momento pós-guerra e pós-pandemia, o impacto emocional sobre a população mundial é gigantesco. Então, hoje, a gente consegue falar sobre a questão da saúde emocional, a procura por profissionais de saúde, da área de saúde emocional, é muito maior. Por quê? Porque a gente está no momento de guerra, pós outras guerras, ainda estamos vivenciando ainda a guerra da Ucrânia, e estamos saindo de uma das maiores pandemias da história. Então, assim, isso mexeu com o emocional da humanidade inteira. Para quem já é terapeuta há muito tempo como eu, a gente nota a grande diferença da procura pela saúde emocional depois da pandemia do que antes. Assim, aumentou, gente. Assim, eu não tenho... Vou aqui trazer uma estatística aqui totalmente empírica, tá? Não existe uma... Não foi feito. Mas, assim, dentro do meu ambiente terapêutico, aumentou em média 80% a procura. 80%. Vocês estão certamente num dos melhores momentos da história para se tornar um profissional da área de saúde emocional. Por quê? Porque isso tem sido literalmente procurado. E isso, consequentemente, fez com que se impulsionasse novamente, depois, pós a Primeira Guerra Mundial, o movimento psicanalítico. Tatiane, pode abrir seu microfone, pode fazer sua pergunta. Ela está procurando aí, pode. E achou. Pronto. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Então, interessantíssimo. Eu tenho amigas psicanalistas, então me motivou, né, a procurar. Mas não existe um certo preconceito, assim, da procura das pessoas pelo profissional psicanalista ao invés do psicólogo que é aceito pelo MEC, tem 4 anos de licenciatura. Vocês já passaram por algo parecido com isso? Olha, essa seleção era muito feita alguns anos atrás. O que acontece? Por exemplo, um psicólogo ele pode atender por plano de saúde. Ele pode atender por plano de saúde. Quem tem plano de saúde aqui na sala sabe muito bem que se tentar marcar um psicólogo por plano de saúde, está perdido. Na verdade, não está conseguindo marcar nada por plano de saúde. Né? Eu não sei o que está pior. Então, assim, você não consegue marcar um psicólogo por plano de saúde. O curso universitário ele impulsionou muito e tem muitos novos profissionais no mercado, alguns muito bons e alguns muito deficientes, mesmo tendo 5 anos de faculdade, mas assim, que seriam excelentes professores, por exemplo, mas a clínica não é a praia deles. Então, assim, sinceramente, hoje o que as pessoas querem é resultado. O que as pessoas querem é resultado. Eles não estão nem aí mais se quem está atendendo ele tem pós-graduação. É igual a pessoa fala, você tem doutorado, mestrado em psicanálise. Gente, sinceramente, minha opinião aqui, tá? Isso é mais para saciar
uma sede social de status do que para a prática mesmo. Porque, sinceramente, o paciente não está nem aí se tem doutorado, pós-doutorado, quantas faculdades você tem. Ele quer saber o seguinte: olha só, vou entrar dentro de 7 terapeutas, eu quero ser tratado, eu estou nessa situação e eu preciso de resultado. É uma questão de sobrevivência. Então, assim, hoje em dia a situação é tão urgente de que a urgência, eu acho que ela diluiu esse preconceito que tem, ou essa preferência que se tinha entre psicólogos e psicanalistas. No entanto, o que acontece? A psicologia moderna, ela teve uma adesão muito grande, principalmente por causa da TCC, da terapia cognitiva comportamental, que dá resultado rápido, gente. Dá resultado rápido. A terapia cognitiva comportamental funciona e dá resultado rápido. Mas algumas coisas mais profundas não podem ser tratadas com técnicas de resultado rápido. Uau. E aí a psicanálise ela é cirúrgica em investigar e acessar determinados conteúdos pelos quais, sinceramente, a TCC não vai conseguir acessar. Então, assim, o resultado rápido é o que todo mundo quer, mas o resultado definitivo é o que todo mundo precisa. É o que todo mundo precisa. E a gente trabalha com cura, a gente trabalha para resultado definitivo e não para resultado rápido. No entanto, a gente também hoje, numa psicanálise mais moderna, a gente pode sim oferecer um resultado um tanto mais rápido do que aquele mais tradicional, muito nebuloso que era a psicanálise talvez alguns anos atrás. Onde, assim, vamos falar agora sobre... Não, peraí, dá para criar um roteiro, para a gente ter um início, meio e fim. Então, eu acredito que a urgência do momento ajudou bastante a diluir essa seleção que se tinha na escolha de psicólogos e psicanalistas. Irmão Arthur, meu xará, fala comigo. Obrigada, Pode abrir seu microfone. Nada. Pode abrir seu microfone. Está respondido? Tá joia? Então tá bom. Vamos lá. Irmão Arthur, fala comigo. Fala, meu xará. Então, boa noite. Boa noite. Hoje é meu primeiro dia aqui, né? Estou entrando hoje, né? E eu estava me preparando, fiquei um mês preparando para iniciar aqui esse estudo. Mas também me inspirou muito o que tu foi falando, sabe, Arthur? Mas também a TCC, ela fala muito desse inconsciente cognitivo, que parece que não é só mais o campo da psicanálise que fala de inconsciente cognitivo. Eu fui pesquisar e, na verdade, o que eles chamam de inconsciente são as crenças, né? Que vão formar toda aquela estrutura deles. Para mim, por exemplo, que deseja também trabalhar na clínica, né? Eu tenho receio, hoje eu não vou te mentir, partilhar, já que a irmã ali iniciou esse debate, de ser um pouco discriminado, né? Tanto por psicólogos, por outros, por ter a psicanálise como profissão, eu diria assim. Será que corre esse risco? Como é que se dá isso? Tu já tem essa experiência de ser professor de tantos aí? Essa é a minha pergunta. Rapaz, fica tranquilo. Seus pacientes vão te defender. Você não precisa se defender, você não precisa argumentar. Nem gaste sua energia em ter que falar não, por quê? Não precisa. Não precisa. Pode ficar tranquilo que seus próprios pacientes vão falar assim, cara, a psicanálise funciona. Os seus próprios pacientes vão falar assim, não, realmente, quando o assunto é inconsciente, a psicanálise, ela é, com certeza, a melhor técnica que pode existir. Quando a gente está falando de inconsciente, é óbvio, existe uma infinidade de questões. Mas quando o assunto é inconsciente, com certeza a psicanálise é especialista. Então, assim, não se preocupe com essa questão de preconceito. E como eu já falei até em algumas lives, é uma pena que exista essa rixa entre psicólogos e psicanalistas. Na verdade, uma coisa completa a outra, gente. A gente não compete, a gente coopera um com o outro. Se você é psicólogo, estude psicanálise. Mas na psicologia eu estudei 5 anos. Tá, mas você estudou português, estudou um monte de outras matérias, porque você tem que estar. Eu tenho faculdade de filosofia, tenho faculdade de teologia, tenho um monte de faculdade.
Então, assim, lá eu tive que estudar português, um monte de outras matérias. Ah, mas psicanálise eu estudo 2 anos, tá? Mas é 2 anos só estudando isso, cara. Tu não vai estudar aqui português, aqui, tu não tem... A proposta da psicanálise é justamente não ser acadêmica, universitária, porque a proposta da psicanálise é ser exclusiva. Então, assim, é diferente você estudar 2 anos sobre um mesmo tema e você estudar 5 diluído com um monte de matéria que tem ali, fora que a psicanálise ela tem um tripé, né, gente? Ela tem um tripé, que é a teoria, Lucimar, dá uma olhada no seu microfone, tá aberto aí. A teoria, análise didática e também a supervisão. Então tem um tripé, tem uma parte prática importante. Tem uma parte prática muito importante. Por exemplo, na psicologia você não precisa ter horas de análise, na psicanálise você precisa. Você não tem como ser um analisante sem ter sido analisado. Na psicanálise não existe essa possibilidade. Então, assim, para você analisar alguém, você tem que ser analisado também. Então, assim, fiquem em paz. À medida que vocês entenderem de que o serviço que vocês prestarão como profissionais é consistente, científico e com certeza dá resultado, você vai ficar em paz e totalmente despreocupado quando alguém fala assim, mas você é psicanalista? Você fez um cursinho lá de 2 anos? Tem curso de psicanálise aí, gente. Meu Deus do céu. 3 meses você sai psicanalista. Isso não é curso de psicanálise, não. Isso é outra coisa. Mas não é. Então, assim, 2 anos mas é 2 anos estudando só sobre o mesmo tema. Você não vai estudar sociologia aqui, você não vai estudar português aqui, você não vai estudar nenhuma outra matéria acadêmica, porque não é a proposta, por isso é um curso livre e não universitário. Então, meu xará, fique em paz, isso daí, repito, a urgência desse tempo diluiu bastante essa questão do preconceito. E deixe seus pacientes falar por você. Com certeza, à medida que tiverem o resultado, quando alguém fala assim, não, mas você é atendido por um psicanalista? Por um psicanalista. E falar, que resultado. Coach, só para mim aparece só coach aqui. Levantou a mão também. Fala comigo, pode abrir. Oi, coach Cláudia. Isso. Então, não é que eu estava vendo as meninas, o pessoal perguntando, e eu vou dar minha opinião meio que particular. Eu sou psicóloga, estudei 5 anos, já tenho mais de 10 anos, mais de 10 na profissão, e eu me senti, sim, na necessidade de procurar o melhor curso, até que eu encontrei vocês, porque eu não me sentia tão profissional com os meus pacientes, devido porque vocês estão na dúvida do que vai ser discriminado. Mas o paciente ele não entende o que é psicólogo e psicanalista. Para ele, o psicanalista é o profissional que é formado da psicologia. E o único profissional que o paciente conhece é Freud. Então, na verdade, ele não sabe qual é a diferença. E eu me senti na obrigação de vir procurar, porque eu falei, gente, eu não sei nada de Freud, porque eu tive simplesmente um período de Freud na faculdade. Na faculdade é bem rapidinho. Aí eu quis dar minha opinião aqui para falar que, não, eu acho que aqui a gente vai ser mais especializado do que na faculdade, pelo que eu aprendi. Obrigado pela sua contribuição, Cláudia. Com certeza, eu tenho alunos meus de mentoria, eu tenho o Jair, que é um psicólogo, assim, um cara com mais de 30 anos de carreira como psicólogo, que já atende muito tempo. Ele é meu aluno no PHE, que é uma mentoria que eu dou a parte, que é um programa, né, que eu dou a parte. Ele falou assim, cara, eu estou falando de psicólogo aí de 30 anos de carreira, que atende há muitos anos, que já está aí nessa carreira há muito tempo. Ele falou assim, cara, como a psicanálise contribuiu para a minha clínica. Como o PHE, o próprio programa lá, nessa mentoria, contribuiu. Então, assim, se somar. É o que ela falou. Na verdade, o paciente, gente... Não sabe nem o que é quem. Exatamente. Ele só conhece Freud.
Mas ele não sabe nem de Exatamente. onde que veio Freud. O paciente não está nem aí para o seu diploma, para a sua formação. Ele quer resultado, ele precisa de resultado. Então, assim, as questões de diplomas são importantes em determinadas questões acadêmicas, com certeza são importantes, para um concurso, para uma outra, inúmeras coisas. Lembrando que o psicanalista ele pode ser também contratado. É uma ocupação regulamentada no Brasil, como não existe conselho nacional igual a psicologia, mas que regimente, né, que Perdão, deixa eu regularize. fazer uma pergunta. Sim. Eu sendo psicóloga, depois que eu me formar em psicanálise com vocês, eu ganho uma carteirinha. Ganho. Eu querendo me nomear como psicanalista, eu posso parar de pagar o CRP e só pagar a psicanálise, já que eu vou ser psicanalista, ou eu sou obrigada a ficar com os dois? Olha, depende qual é a sua proposta de trabalho. Clínica. Por exemplo, é clínica particular? Se é clínica particular, com certeza. Tranquilo. O CRP ativo ou desativo. Agora, por exemplo, se você trabalha num hospital, você trabalha aí o CRP ativo é necessário. É necessário. Agora, se, por exemplo, se a sua ideia é a clínica particular, você não precisa. Não precisa. Tá, Se a sua obrigada. ideia, a clínica particular, você pode ficar tranquila. Lembrando que, assim, o Conselho Nacional de Psicologia, ele regulamenta a psicologia. No caso da psicanálise, não existe nada que regulamente a psicanálise. Então, assim, é só uma questão de uma associação legitimar e te dar o registro como psicanalista. Então, com aquele registro ali, você pode trabalhar e exercer sua ocupação como psicanalista em qualquer instituição, até mesmo contratado de algumas instituições. Hoje eu conheço escolas, por exemplo, que contratam para... Agora, eu vi aqui, passou rápido aqui, tem psicólogo que... Gente, na verdade, tem até uma amiga minha, psicóloga, ela vai vir daqui a pouquinho aqui para o meu estúdio para gravar uma aula. Daqui a pouco a gente vai se encontrar. Ela é psicóloga e psicanalista. A abordagem dela é psicanalítica. Ela tem mais afinidade, ela fez lá a faculdade e tudo mais, mas ela estudou a psicanálise e ela falou assim, peraí, é esse estilo aqui de abordagem, de análise, que para mim é mais interessante. Então, às vezes é por uma questão de afinidade. Vai ter o psicólogo que vai trabalhar muito bem com o TCC e tem o psicólogo que vai querer usar a psicanálise como uma ferramenta principal da sua forma de trabalho. Então, é realmente assim, bem da identidade de cada um. Respondido, mas obrigado aí pela contribuição, Cláudia. Com certeza foi bem relevante. Gente, falando sobre esse movimento, obviamente muitas pessoas aderiram a esse movimento. A gente falando aqui de psicologia e psicanálise, um dos psicanalistas mais importantes para a psicologia é Jung. Jung é aquele que conseguiu jogar dos dois lados. Ele é altamente respeitado na psicologia e altamente respeitado na psicanálise como psicanalista. Mas lembrando que depois que ele fez uma viagem para Nova York, e ele deu um discurso lá bem divergente de Freud, ele e Freud se desentenderam, e aí criou-se outras linhas psicanalíticas. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão do inconsciente freudiano. Quando ele começa a desdobrar junto com aqueles médicos, ele começa a mapear, então, essa estrutura. Na estrutura física, a gente tem a estrutura básica, que é cabeça, tronco e membros. Lembra? A gente aprende isso lá no ensino fundamental. O corpo se divide com cabeça, tronco e membros. O que Freud faz? Ele pega essa estrutura psíquica que ele acredita que existe e ele divide em 3 áreas, com o desenho mais clássico da psicanálise, que é o iceberg. Todo mundo já viu aquele desenho em alguma hora. Lembra? O iceberg. A pequena parte... O iceberg ficou mais famoso no Titanic do que na psicanálise. Mas, assim, até no Titanic já dá para entender. Na verdade, por que o iceberg é utilizado como uma figura principal para mostrar a estrutura
do psiquismo segundo Freud? Porque uma pequena parte fica aparente, uma outra parte fica em tempos aparentes e em tempos submersos, e uma grande parte fica submersa. O iceberg, na verdade, ele é muito mais submerso do que emergente. Por isso ele usa essa expressão. E ele divide a psique da seguinte forma: consciente, pré-consciente e aquela parte enorme, inconsciente. Inconsciente. Então, olha só, é muito importante você entender isso. Essa estrutura é a base, é a mãe de todas as outras teorias. Existem várias outras, tá? Mas, assim, a gente está falando de inconsciente freudiano. Para Freud, o psiquismo, a estrutura psíquica, ela se divide entre consciência, pré-consciência e inconsciência. Só que, vamos parar para pensar aqui. Segundo a tese de Freud, nenhum conteúdo é apagado. Ele é apenas enviado para a inconsciência. Por exemplo, esses dias eu estava no sepultamento de uma senhora de 108 anos. Imagina só o tamanho do inconsciente de alguém que viveu 108 anos. Imagina a quantidade de informações, de experiências, de histórias, porque, na verdade, gente, a gente não esquece nada. Mas tem muita gente que vai entrar no consultório e falar assim: por favor, me ajuda a esquecer o... Não. A gente não faz ninguém esquecer, gente. Isso é lenda. Terapeuta nenhum faz ninguém esquecer. Mas a gente ajuda a pessoa a diminuir o valor, por exemplo. Às vezes, um conteúdo muito doloroso, ele vai ser... Por exemplo, um exemplo prático. Eu quero esquecer meu ex. Então, se você quer esquecer seu ex, que é algo latente, o seu ex-esposo, ex-esposa, ex-namorado, esse conteúdo é doloroso para você, você não consegue esquecer, isso é extremamente incômodo. Qual é a nossa missão? Ajudar aquela pessoa a tornar aquele conteúdo cada vez mais inconsciente, ou seja, diminuir o valor. Por isso que eu falei sobre o livro de Ana Freud. Por quê? Os mecanismos de defesa do ego, eu vou falar sobre isso já já, são essas três naturezas. Pensa só, são 3 áreas e 3 naturezas. 3 áreas e 3 naturezas. A base da estrutura psíquica freudiana se divide entre 3 áreas e 3 naturezas. As 3 áreas é consciência, a parte pequena do iceberg. Pré-consciente, aquela parte onde tem ali, ora vem a consciência, ora submerge. E a inconsciência, que é o conteúdo... Desculpa, gente. Me recuperando aqui ainda de uma crise de alergia. Que é o conteúdo armazenado. Nesse conteúdo armazenado tem pulsões de vida, de morte, tem traumas, tá tudo ali. Quem são os psicanalistas? São aqueles que vão buscar a caixa preta. Sabe a caixa preta que tem as informações do avião? Lembra quando a Air France teve um avião que caiu atravessando o Oceano Atlântico e tiveram, então, que enviar vários equipamentos para poder encontrar a caixa preta, porque a caixa preta guarda a informação daquele avião. Qual é a missão do psicanalista? É conduzir o paciente a chegar nessa caixa preta, aos traumas de infância, às suas pulsões, a acessar esse tipo de conteúdo que sozinho ele vai ter muita dificuldade para poder fazer. Mas existem 3 naturezas que interagem nessas 3 áreas, que se chama, dentro do formato do inconsciente freudiano, id, ego e superego. Id, ego e superego. Quem é o id? Estou aqui simplificando, tá, gente? É uma aula aqui a gente tem 15 minutos de aula ainda. Quem é o id? O id é o diabinho do desenho animado. Já viu aquele desenho animado que tem
um diabinho, ó, tinha no Pica-Pau, tinha um monte de desenho, um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Já viram aquilo? Eu acho uma pena, porque eu acho que o id não merecia ser comparado com o diabinho. Mas é porque ele tem um princípio, que é o princípio do prazer. Então o id, ele é amoral. O id, ele não respeita regras. Ele é totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Ele está totalmente nessa parte de baixo da estrutura psíquica, dentro da tese da linha freudiana da estrutura psíquica. Então, esse id está todo ali, submerso. As pulsões, os prazeres. O princípio dele é o prazer pelo prazer. Ele não quer nem saber. Ele vai gritar, eu quero prazer, me dê prazer. Ah, mas a minha religião não deixa, não interessa, não estou nem aí para a sua religião. Eu quero isso. Ah, mas o meu nutricionista falou que eu não posso comer. Ele vai falar, mas come, porque eu não quero saber. Eu quero prazer. Então, assim, essa natureza, que muitas vezes foi popularizada nos desenhos animados e na indústria do entretenimento, como um diabinho do lado falando assim, vai lá, faz isso. Acho uma pena, não é bem assim. Não tem nada de errado e não há pecado ter prazer. Só que quando o id ele ultrapassa sem nenhum tipo de filtro as defesas do ego, e aí tem vários mecanismos de defesa. E existe um que é o principal de todos, chamado recalque. Recalque não tem nada a ver com o que é o recalque dentro da cultura brasileira, né? É porque fulano de tal é recalcado. Gente, não tem, esquece esse conceito de recalque. O recalque dentro da psicanálise, na verdade, é um mecanismo de defesa que diminui o valor doloroso de um conteúdo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a morte de um parente, de um ente querido. Você perdeu um parente, um ente querido, e você sofre muito por aquela perda. O que o recalque faz? Ele pega aquele conteúdo. Vocês já viram, por exemplo, um velório? Observem. Vocês, afinal de contas, vocês são analistas em formação. Observem o próximo velório que você for. Espero que você não vá tão cedo. Mas, assim, se você for a um velório, observe. Tem gente que está rindo no velório. Tem gente que fala assim, nossa, que pessoa insensível, que absurdo isso. Não, gente. Aquilo ali é só um mecanismo de defesa do ego funcionando. Pegando aquele conteúdo doloroso de alguém que ele ama muito e empurrando para o inconsciente. E aquela pessoa consegue, dentro daquele ambiente de extrema tristeza, interagir, falar com outras pessoas. Por quê? Porque há um rebaixamento de conteúdo doloroso. Qual é o objetivo dos mecanismos de defesa? Proteger você. O problema todo é que o id ele vai estar chutando. É como se ele fosse um atacante. Esse ano a gente tem Copa do Mundo, né, gente? Doideira, né? Copa do Mundo em novembro. O mundo tá doido. Até Copa do Mundo vai ser em novembro esse ano. Mas esse ano tem Copa do Mundo. Chegou a Copa do Mundo, mesmo que não entende de futebol, vai ver lá, por exemplo, o Neymar, o atacante, tá? Qual é a função dele? Chutar. O id vai estar ali, em alguns momentos, chutando determinadas coisas para a consciência. E os mecanismos de defesa do ego entram para falar assim, não, peraí, isso aqui não pode passar assim. Porque se o id tem o princípio do prazer, qual é o princípio do ego? O princípio da realidade. E ele depende para os dois lados, tanto da consciência para a inconsciência, tanto da inconsciência para a consciência. Então, assim, ele depende para os dois lados. Então, os mecanismos de defesa, eles precisam funcionar. Só que nesse funcionar, nesse recalque, existem também os traumas. Porque para te proteger, o que ele faz? Vou dar um exemplo aqui triste. Por exemplo, um abuso sexual na infância. E a pessoa não lembra. Ela vai lembrar daquilo na terapia na idade adulta. E você fala assim, como a pessoa pode não lembrar disso? Ela pode não lembrar mesmo.
Mas não é que ela esqueceu, é porque o recalque pegou aquele conteúdo doloroso e empurrou para a inconsciência para falar para você. Você tem que seguir a vida. Você perdeu aquele parente, você perdeu sua mãe, seus pais se separaram, você sofreu bullying na escola, mas você precisa seguir a vida. Então, aquele mecanismo de defesa para te proteger pega aquele conteúdo e represa no inconsciente. Agora, ele não pode agarrar tudo. Imagina um jogo de futebol que tudo quanto é chute que o atacante chuta é gol. Imagina que tudo o goleiro agarra. Ia ser uma chatice. Imagina a Copa do Mundo sem gol. Ia ser horrível. Então, assim, não pode entrar todo gol e também não pode agarrar tudo. Não pode agarrar tudo. Então, assim, qual é o princípio da realidade? Por exemplo, se o id está aqui no inconsciente falando assim, compre, compre, parece aquele cara da Shoptime. Compre, 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 viaja, compra lá, olha, vai lá, pesquisa, vai lá viajar. Aí, o que o ego faz? Opa, princípio da realidade. O seu limite do cartão de crédito não é parte do seu salário. Aí ele te coloca o pé no chão. Essa viagem que tu está a fim de fazer, não dá para fazer agora. Porque ele trabalha com a realidade. O princípio do id é o prazer, o princípio do ego, realidade. E o superego, qual é o princípio dele? É o dever. O superego, ele é o juiz, apitando o tempo todo, dizendo assim, que absurdo! Como é que você pode querer viajar? Você mal pagou a fatura do cartão de crédito? Você está maluco? Como é que você pode pensar em comprar mais uma coisa que você nem pagou anterior? Ele é hipermoral. E todos nós temos essas três naturezas. O superego, ele age tanto na consciência, quanto na pré-consciência, quanto na inconsciência. Ele está nas três áreas ali. O id não. O id, ele é totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Então, assim, deu para entender? São três áreas e três naturezas. Quais são as três áreas do inconsciente freudiano? Consciência, pré-consciência, inconsciência. Quais são as três naturezas? Id, ego e superego. Qual é a natureza do id? Prazer. É o princípio do prazer. Qual é o princípio do ego? O princípio da realidade. Qual é o princípio do superego? O princípio do dever. Do dever. Então, um é um atacante chutando, o id é o atacante, o ego é o goleiro e o superego é o juiz, apitando o pênalti, dizendo, você pode fazer, você não pode fazer. Olha, o que te ensinaram, o que seus pais disseram. Então, assim, o bom é que isso esteja funcionando de forma harmônica. O juiz precisa apitar. Imagina só que a gente faça tudo que estiver no id. Meu Deus do céu, isso é desgraça na Terra. Imagina que o juiz apite tudo. Não tem prazer na vida. É um excesso de autocobrança gigantesco. Imagine que o goleiro agarre tudo. Você não consegue fazer nada. Fora que se cria muito traumas porque ele comprime aquele conteúdo. Tatiane, Simone e depois o Arthur. Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Por gentileza, como você falou sobre o recalque, eu tenho uma amiga que ela faz terapia e recentemente ela perdeu a mãe, você falou de morte também e tudo, e vê constantemente a mãe e outros mortos nos seus sonhos, aparece para ela o tempo todo. Pode simbolizar que o recalque dela está frágil, que é o mecanismo de defesa, ou tem outro significado na psicanálise além disso, por favor? Você tem ideia mais ou menos quanto tempo que ela perdeu a mãe dela? Tem cerca de uns 5 meses. Então, assim, o processo de luto, ele tem 5 fases. Vocês vão ter uma aula só sobre isso. Ele tem 5 fases. Então, assim, ela está provavelmente, se tem 5 meses, ela está migrando ali para a fase de negociação, que é uma fase onde você começa a negociar com a sua própria mente. Então, assim, é muito comum. Porque o que é o sonho? É um conteúdo produzido pelo inconsciente. Você não tem controle. Você não sonha sobre o que você quer. Você sonha
aleatoriamente. Tem sonho que assim, é unicórnio com foca. Não tem o menor sentido. Então, mas o que pode estar sinalizando para ela é que talvez o processo, aí o analista tem que ver isso no próprio ambiente. Ao descrever o sonho, né, ela sempre vê a mãe dela nos sonhos. Ela vê como? Na distinção... Ela vê o tempo todo. Tá. Mas ela vê o quê? De forma macabra, de forma agradável? Como é que é, mais ou menos? Eu acredito assim, não traz medo e nem traz alegria. Aquela coisa que sempre aparece para ela, pessoas que já morreram. Isso ela me pergunta, já perguntou para outros terapeutas e não teve resposta. Isso a angustia, de uma certa forma. Na verdade, é importante que ela não espiritualize esse assunto. Na verdade, é um conteúdo inconsciente. A figura da mãe dela, ainda que esteja morta, vai estar sempre na memória dela. Vai estar sempre na memória. E o que é o sonho? É um conteúdo inconsciente que emerge para a consciência. Então, se a repetição, o que precisa ser avaliado dentro do ambiente terapêutico é se está havendo a cicatrização ou não. Por quê? Um luto saudável, ele leva em média 1 ano para cicatrizar, para passar as 5 fases de luto. O que precisa ser entendido talvez no inconsciente está mandando sinais para ela, dizendo assim, olha, você estagnou na primeira fase. É o que a gente chama de melancolia. A melancolia dentro do ambiente, dentro do tratamento do luto, na verdade é como se fosse uma poliomielite, um congelamento de uma das fases do luto. Então, esse material dela, que é o sonho, precisa ser analisado, e aí, nesse ponto, o psicanalista é muito bom nisso. Afinal de contas, a gente trabalha com interpretação de sonhos. Mas olha só, um mito que existe, gigantesco com a psicanálise. A psicanalista interpreta sonhos? Não. Quem interpreta sonhos é o paciente. Isso é um grande mito. O psicanalista não interpreta sonhos de ninguém. Não tem nada de místico, gente. Isso daí é coisa de signo. Não tem nada. Se você acredita em signo, beleza. Vocês podem acreditar. Só que assim, a psicanálise não trabalha com isso. A gente não interpreta sonho. Não tem aquela parada assim, dente está caindo significa não sei o quê. Sonhou com cavalo, não é isso. Mas qual é o significado? Como a mãe dela aparece? Pode ser, por exemplo, uma sinalização do inconsciente dela dizendo, olha, o processo de luto não está acontecendo, você estagnou. A ferida vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e a ferida continua aberta. Continua aberta. Então, o que precisa ser entendido com esse material que o inconsciente está mandando para ela é entender que fase do luto ela está. É muito importante ela entender em que fase do luto ela está e entender se está havendo uma evolução ou não, ou se está tendo uma estagnação no processo de luto. E o sonho é um material de pesquisa muito importante, de investigação, para ela entender qual fase do luto ela está. Os terapeutas dela precisam ajudar. Sim, a negação é um mecanismo de defesa do ego e também é uma fase do luto. Assim como a depressão. A depressão, que é a penúltima fase do luto, não é a depressão patológica, tá? É a depressão como fase do luto. Essa daí é uma matéria para uma outra aula. Mas, assim, o sonho dela é um material de que é uma sinalização. O inconsciente está mandando alguma informação, dizendo assim, olha, você está cicatrizando, você está curando. Ou está dizendo, olha, você não está curando. Está passando o tempo e você parou lá na primeira fase do luto, que é a negação. A primeira fase do luto é a negação. Tanto é que quando você perde um ente querido, qual é a primeira reação que você tem? Não é verdade, não pode ser. A primeira fase do luto é a negação, que é a incapacidade de aceitação. A última fase do luto é quando, então, o ego vence. E aí a realidade toma conta e, finalmente, a pessoa aceita a perda daquela pessoa e, então, acontece a cicatrização. Tá joia? Obrigada. Simone, pode abrir seu microfone e falar comigo, depois o Arthur, e a gente está encerrando já, na reta final da aula. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Eu queria primeiro dizer que estou muito satisfeita com esse curso, viu? Fico feliz. Ano passado, estou muito feliz. Estava 2 anos fazendo um curso de psicanálise, larguei tudo e vim para cá e estou adorando. Vem com a gente que a gente quer passar o máximo de conhecimento que a gente puder para vocês. Gente. Que bom, estou gostando mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta.
A pessoa, quando é violentada, quando na infância, como você tinha falado, né? E ela, com o passar do tempo, independente se ela esqueceu ou não, ela vem com um processo de culpa, né? Ela vai ficando com aquela culpa. Essa culpa, ela vem do superego. Por que existe essa culpa? Assim, eu faço faculdade também, né? Eu faço estágio e o professor não soube me responder isso, né? O paciente que foi violentada pelo pai e ela começou a entrar num processo de desculpas pelo que o pai fez. E até hoje ela carrega a culpa de tudo, entendeu? A culpa do marido, e eu queria entender de onde vem essa culpa toda. A culpa é um sentimento muito comum nesse tipo de caso, principalmente de abuso, né? Muito comum. Agora, essa culpa, ela pode ser resultado do trauma. Camila, dá uma olhada aí, seu microfone acho que está aberto. Dá um mute no seu microfone aí, fechou. Então, assim, o que precisa ser analisado é onde que está a raiz dessa culpa. Tem um trauma, por exemplo, ela consegue lembrar, ela sabe que foi abusada. O conteúdo está vivo ainda. Mas ele foi ressignificado, ele foi cicatrizado. Por exemplo, ela consegue lembrar sem dor. Uma coisa é você lembrar, você pode lembrar a vida inteira. Mas se aquele conteúdo dói o tempo todo, com certeza ainda não houve uma ressignificação daquele conteúdo. Então, o que é muito importante, o que é fundamental, é que haja a ressignificação. Porque não é o fato de simplesmente lembrar que significa que está curado. Então, assim, o lembrar pode ser ali, o tirar a casquinha do machucado o tempo todo. O tempo todo. Então, o que precisa ser feito é não apenas lembrar o conteúdo, mas fazer o tratamento da culpa. Existe um trauma, existe um conteúdo doloroso ainda. Ah, mas ela tinha 6 anos de idade e ela tem agora 46. Mas ainda dói, mas ainda é doloroso. Então, enquanto houver dor, vai ter culpa. Enquanto a dor não for tratada, essa culpa não vai passar nunca. Não vai passar nunca. Então, assim, existe uma correlação entre a culpa e a dor. E essa culpa aí seria do superego, é isso? Era isso verdade, que eu queria entender, ou não tem nada a ver? Não. Às vezes essa culpa é resultado de uma defesa do ego que não deu certo. De uma defesa do ego que não deu certo. Na verdade, houve um rebaixamento desse conteúdo para se tornar menos doloroso, mas, na verdade, não teve a resolução do problema. Simplesmente, aquele conteúdo ele foi rebaixado como sendo menos valioso, mas se tornou um trauma. Ou seja, o trauma continua lá. O trauma continua lá vivo, encapsulado dentro do inconsciente do seu paciente. Então, tem mais a ver com uma defesa mal feita do que com o apito do superego. Tá joia? Fala comigo, Arthur. Pode abrir o microfone. Professor. Nada. Pode abrir o microfone, Arthur. 9-3, é a última, hein, gente. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, pode falar. Então, tem, assim, 2 perguntas, eu acho que é 2 perguntas. Em relação à primeira e à segunda tópica, que foi um pouco que fui falando aí, né? Em relação a esse conceito, para hoje, para um terapeuta que trabalha hoje, ele vai se usar dessa primeira, né, desse consciente e pré-consciente para trabalhar, ou ele vai usar somente a segunda tópica, ou melhor, fazer somar os dois para poder desenvolver esse trabalho na clínica, né, atendendo. Esse é um primeiro ponto. O segundo é em relação a essa mente saudável, né? Quando a mente está saudável. Para ela estar saudável, quem tem que estar no controle disso tudo? É o Ed, é o Igor? Quem que precisa estar nesse controle, no comando das coisas para ter a mente saudável?
Porque senão se dispara prazer, sempre só prazer, prazer, eu vivo como se fosse a criança. Né? Mas também não pode vir esse juiz que controla tudo, né? Neurótico. É entender quando que a mente é saudável, né? Eu queria entender um pouco sobre isso hoje, tá bom? Esse formato... Mas antes, deixa eu te falar, Sim, cara, sim. muito top ser teu aluno, bicho. Muito bacana, muito obrigado, viu? Até o cara, mano. Que bom, meu xará, fico feliz. Fico feliz de ter homens na turma também, gente. As mulheres vão dominar a psicanálise mesmo, não tem jeito não. As mulheres vão dominar o mundo. Mas é bom ter uns homens na sala também. Então, a primeira coisa essa é a estrutura freudiana, gente. Por exemplo, a estrutura lacaniana já é diferente. Então, assim, cada psicanalista vai trabalhar dentro daquilo que ele entende que é mais coerente, mais prático e que tem mais a ver com a sua forma de trabalhar. Então, assim, tem alguma coisa errada em ser freudiano? Não. Mas, assim, quando você faz essa pergunta, essa estrutura pode ser usada? Pode ser usada. Do jeito que está aí, do jeito que eu mapeei para vocês. Mas, de repente, você estudando sobre Lacan, você vai entender que talvez a tese do super-eu vai funcionar melhor. Então, assim, é uma questão de você encontrar... Por isso que a gente trabalha todas as escolas aqui, psicanalíticas, para que cada aluno possa encontrar a sua. Mas esse daqui é o arquétipo freudiano, por isso que a aula de hoje também é sobre inconsciente freudiano 1 e história do movimento psicanalítico. A segunda pergunta foi o que mesmo, Marco? Esqueci, cara. Perdoa se o professor está ficando velho. Repete a segunda. Então, a primeira pergunta é sobre a questão da mente saudável. Né? Quem está no controle? Id, egos, quem é que precisa assumir esse controle para a mente estar saudável? Boa, lembrei. Então, olha só, na verdade, para a mente estar saudável, ninguém pode estar no controle. Ninguém pode estar no controle. Tem que cada um cumprir a sua missão. Então, assim, você precisa de prazer. É uma pena ter colocado lá o diabinho para representar o id, por exemplo. Olha, gente, todo prazer é pecado? Todo prazer do diabo, por exemplo, é demoníaco? Não é bem assim. Então você... É o equilíbrio. Não pode ter uma anomalia. Por exemplo, você vive em função de prazer. Você vive em função da realidade. Você nem sonha mais. Você vive em função de dever. Então, assim, é que cada um cumpra a sua missão. Exatamente como eu exemplifiquei para vocês aqui no futebol. Olha, o atacante quer fazer o gol, mas não é todo chute dele que pode ser gol. O goleiro tem que agarrar, mas ele não pode agarrar tudo. O juiz tem que apitar, mas ele não pode apitar qualquer coisinha, porque senão tudo trava. Então, na verdade, a mente saudável está na harmonia dessas naturezas. Cada um cumprindo a sua missão de forma harmônica, sem que nenhum deles seja igual aquele caranguejo. Você já viu? Que tem uma puã grandona e uma pequenininha. Na verdade, a pequenininha é mais importante do que a grandona. A grandona é para se defender e a pequenininha é para se alimentar. Mas o que não pode é ter essa anomalia. O meu superego é o apitando o tempo todo. Eu sou hipermoral. Não, eu sou vivo debaixo da realidade. Eu sou chocado com a realidade o tempo todo. Os mecanismos de defesa defendem... Não, o id toma conta de mim. E aí eu só faço coisas impulsionadas pela fome e o desejo de prazer. Então, assim, a mente saudável está na harmonia dessas áreas funcionando de forma, cada um cumprindo a sua função. Alguém colocou uma pergunta aqui embaixo, mas sumiu aqui para mim. Alguém pode ler? Ou foi uma pergunta ou uma afirmação? É porque eu estou fazendo pelo celular e eu não consigo ver a resposta de todo mundo. Gente, eu estou até com plateia aqui hoje, maneiro pra caramba. Tem uma pergunta que o id poderia ser descrito nesse contexto como uma espécie de recompensa? Na verdade, o id ele trabalha, ele é amoral, né, gente? Então ele trabalha pelo prazer. Numa época de pós-pandemia igual a essa que a gente está, o id está gritando, porque a gente veio de um tempo de privação, então agora é a era das compulsões. É a era das compulsões.
o ID vai gritar, eu quero prazer. Vocês me privaram 2 anos lá, que eu não pude sair, que eu não pude fazer. Então, assim, quem bebe vai beber mais, quem cheira vai cheirar mais, quem transa vai transar mais, quem come vai comer mais. Então, assim, essa era agora, pós-pandemia, como eu falei, é muito parecido com o movimento original, porque o movimento psicanalítico ele começa justamente numa pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, início do século XIX, e também na pós-pandemia, que é a gripe espanhola. Ou seja, o momento que a gente está vivendo hoje é exatamente muito semelhante com o momento original do início do movimento psicanalítico. Mas, gente, encerrando a aula aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o movimento psicanalítico continua sendo escrito. O movimento psicanalítico continua em movimento. A gente vive numa era de atendimentos online, por exemplo. Então, assim, não é, o objetivo aqui é trazer para você a história do movimento, mas não existe um ponto final. O ponto final não foi em Lacan, o ponto final não foi em Jung, ninguém deu ponto final. O movimento, gente, tem 100 anos, é novo. Acredite, uma coisa que tem 100 anos é nova, tirando uma pessoa de 100 anos. Mas, assim, um movimento e uma teoria, uma ciência de 100 anos é uma coisa muito nova. Então, a nossa expectativa é que vocês vão continuar escrevendo esse novo movimento, de que vocês continuarão escrevendo um novo movimento psicanalítico, de que a gente vai viver um tempo diferente, onde a psicanálise ela entra em ambientes que nunca entrou, que ela acesse lugares que nunca acessou. Então, ninguém deve ser endeusado. Freud foi um precursor? Foi. Breuer, Jung, Melanie Klein, sim, são pessoas importantíssimas. Mas quem sabe a gente não tem futuros semelhantes a esse aqui na sala. Quem sabe entre aqui esses alunos dessa turma aqui, a gente não vai ter próximo. Então, assim, continuem escrevendo o movimento psicanalítico. Ele começou há um pouco mais de 100 anos atrás, mas continua sendo escrito. Gente, muito bom estar com vocês aqui. A aula vai ficar gravada para os alunos, mas olha, o que eu falei, levo maior fé em aluno que vem estudar sexta-feira à noite. Não é qualquer um que quer estudar sexta-feira à noite, não, irmão. Então, assim, se vocês estão numa sala de aula dessa lotada e numa sexta-feira à noite, já sei que a turma é boa. Amei essa turma aqui de sexta-feira. E nem eu dou aula sexta-feira à noite às vezes. Fico feliz, gente. Grande abraço. Qualquer dúvida aí, manda para a nossa coordenação e a gente vai, na maior velocidade que a gente puder, trazer as respostas para vocês, tá joia? Amém, Grande abraço amém, para todos. Bom final de semana para todo mundo aí. Até a próxima aula. Em alguma aula a gente se reencontra aí. Um abraço. Tchau, tchau.